tudo bem? Eu sou Rose Ravena, professora de filosofia, e vim hoje para a nossa aula 3 gravada, capítulo 9. Nós vamos falar hoje sobre ser histórico, existir no tempo e no espaço. Então você nasceu no melhor momento? Você gostaria de ter nascido em outra época? Qual? Qual seria a outra época que você gostaria de ter nascido? Então, o ser humano é lançado ao mundo sem saber o porquê. Depois que ele nasce, é que ele vai desenvolvendo e vai descobrindo o porquê de você estar no mundo. Então, ele vai decidir para onde vai, por que cada ser humano faz a sua própria história. Enfim, o ser humano, ele vai construindo as suas concepções, ele vai construindo a sua própria história. Então, deve escolher o caminho a ser percorrido, né? Portanto, o ser humano vai escolher o caminho a ser percorrido e juntar experiências ao longo das suas existências, descobertas de si mesmo, sobre suas relações com os outros, com o mundo, né? Desde sua origem, ele vai traçando, trilhando esse caminho, construindo o seu ser. Então, dessa forma, ele vai deixando marcas pelo caminho de onde ele passa, enfim, e toda a sua vida humana passa a vir e a ser um projeto. Então ele não está determinado, né? De antemão ele não está pronto e acabado. O ser humano nunca fica pronto e acabado, ele vai construindo as suas ideias, fazendo, refazendo, enquanto caminha em direção ao horizonte aberto às suas escolhas e o que ele pretende, assim, decidir para a sua vida, os seus objetivos. Então, existir no mundo é construir projetos de vida, criar no seu tempo experiência para ter uma relação que recebe do passado, de que ele viveu, e uma relação também do que faz essa herança com o presente. Então ele recebeu esse conhecimento de um passado, um breve passado, um longo passado, ele vai construindo o seu ser, os seus objetivos, as suas concepções, e com essa herança ele vai melhorar ainda as suas ações no presente e também dar uma oportunidade de mudança para o seu futuro. Então, como entender a dimensão histórica do homem, né? Porque muitas vezes a evolução, a forma com que o homem foi concebido ou foi criado, existem algumas concepções, né? Mas dessa concepção, dessa criação, dessa mudança e evolução do homem, são os projetos que ele vão construindo a partir do passado que ele viveu, melhorando assim a sua perspectiva, a sua vida no presente, para assim buscar e conseguir realizar os seus objetivos para o futuro. Então, dentro da sua evolução, o homem vai buscando esses novos conhecimentos para assim ampliar seu objetivo de vida. Então, alguns filósofos eles pensavam sobre essa relação entre o humano, né, e o tempo e o mundo. Eles tinham essa forma de agir, de pensar o tempo inteiro, de como era essa relação do homem com a ciência, com o mundo, com as coisas. Então, um desses filósofos foi Martin Heidegger. Ele abre uma dessas concepções, comentando até na atualidade. Ele nasceu em 1889, né, morreu em 1976, e ele abre essas discussões. E com essas discussões, para ele o mundo abrange tudo que existe na natureza. O contexto da vida, o modo de pensar, uma determinada época. Então, cada homem, na sua determinada época, ele pensava de uma forma diferente. O homem na pré-história, ele pensava em quê? Em manter-se vivo, em manter a vida, né? Enfim, continuar, o seu objetivo era manter-se vivo. O homem da contemporaneidade, ele já passou por esse processo e ele passou assim a criar algumas concepções de obter mais conhecimento, objetivos de vida, enfim. Então, incluindo toda e qualquer forma de produção artística, científica, porque além do indivíduo, ele está sempre situado, né, em um espaço e um tempo determinado, ele é capaz de pensá-lo, com isso interpretá-los.
Se está na pré-história, interpreta o mundo bem assim, na época medieval, na contemporânea, né? E na atualidade, como nós podemos dizer, pós-contemporânea, pós-Covid, enfim. Então são formas de pensar do mundo que estão sendo construídas a partir das suas presenças. Então, os seres humanos são diferentes de todos os outros seres, porque eles compreendem e dão sentido ao mundo. Eles são diferentes de todos os animais, né, de todos os seres que existem, porque ele tem uma compreensão, uma concepção no mundo. Então, assim, esse filósofo, ele teve a expressão do ser no mundo para refletir o humano, né? Ele está sempre no mundo e existe sempre em um mundo, que o homem está no mundo, existe sempre no mundo e ele constrói o mundo, né, com suas ações, com suas palavras e suas percepções. Então, mas o que tudo isso quer dizer? Que o ser humano é um mundo e um ser que está junto ao mundo? Sim, o ser humano faz parte do mundo, ele está no mundo, ele estuda o mundo, ele contribui para essa evolução. Então, para Heidegger, o ser e as próprias possibilidades, né, de fazer-se. O homem está sempre criando as possibilidades em fazer-se, em ampliar-se. Então, com esse conceito de ser do mundo, Heidegger se refere à simultaneidade da relação entre o mundo e o ser humano, mostrando o tempo inteiro como ele está, em que ele está situado nesse mundo. Então ele acredita que a existência do ser humano recebe o seu sentido da sua relação com o que ele tem com o mundo, da relação que ele tem com o mundo, com o sentido pelo meio onde ele está inserido, e assim ele vai construindo as suas concepções. Então, esse ser no mundo, portanto, refere-se ao ser humano ocupar-se com as coisas do mundo, como escrever, né, o mundo, as suas opiniões, segundo Heidegger. Então, enquanto essa ocupação, esse ser que está no mundo, ele é ocupado, né, por tudo o que há e o que foi criado por ele nesse mundo. Então, quando a gente começa essa discussão, a gente começa a perceber o que é que o homem está no mundo, como é que ele é no mundo, o ser dele significativo, da sua produção, do que ele está fazendo, da sua relação com a natureza, com os outros, com tudo com que existe, que foi criado. Então, em outras palavras, o filósofo pretende mostrar que o mundo e o ser humano, ele influenciam. Então, enquanto a natureza, as suas ações influenciam no homem, o homem também influencia em vários aspectos da natureza, ou seja, na sua mudança, ou seja, na forma com que age para ter impacto ambiental, enfim. Então, há uma relação entre o homem e a natureza e um influencia o outro. Então, o ser humano recebe seu sentido a partir da sua relação com o mundo, da sua relação com o outro, e obtém significação e por meio dos seres humanos também. Significação e significado. Essa significação é quando ele tem a relação com o outro ser humano, ele consegue dividir as suas concepções, a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Então, do passado recebem todas as suas tradições, a sua forma de pensar, de se comportar, né? E a família é uma das instituições que mais passa uma ótima relação para o ser humano, onde influi e contribui na sua formação, da sua objetivação de ser no mundo, e pela própria sociedade que influencia, que relabora ao meio da reflexão crítica e dessa ação também reinventando o ser, né? Reinventando o ser humano, transformando o mundo em um novo mundo, numa nova oportunidade, numa nova perspectiva, em um novo olhar. Então o homem está em constante evolução, em constante transformação e, portanto, transforma o mundo também. Então, o ser humano, portanto, quando efetivamente se apropria deste, ele se apropria do mundo, ele se apropria das coisas, das pessoas, do que cria e fica o tempo inteiro mudando. Vocês percebem que desde a época da pré-história, onde tinha as pinturas rupestres, onde as pessoas passavam assim a modificar ou relatar o mundo em que estava inserido, ele passava a modificar para melhor se adaptar e viver. Então,
ele conseguiu perceber e compreender essa relação entre os seres humanos, os seres e o mundo. Então, isso aconteceu, né? A gente percebe ao longo da história que houve essa evolução. Nós mudamos muito o planeta, nós mudamos muito enquanto pessoas. Então, que esse mundo com o qual o ser humano se relaciona, envolve tudo que produz historicamente. Então, desde a época remota, né, a época pré-histórica, onde o homem foi evoluindo, criando seus objetos, criando seus artefatos, querendo ser no mundo, constituindo o seu conhecimento, ampliando as suas concepções. Então, ele produziu historicamente. Então, a gente pode perceber que houve uma grande evolução, uma produção constante. Então, o homem, que o ser humano pode agir sobre o mundo, nós podemos agir por vários ambientes, em várias localidades. Então, pensando sobre isso, a gente passou a relacionar essa forma de pensar, de filosofar, na realidade, né, que é resposta aos questionamentos a seguir. Então, vamos lá. Quais seriam essas perguntas? Primeiro, como você compreende o mundo? Né? Enquanto pessoa, enquanto ser humano, como é que você compreende o mundo? Qual é a influência do mundo sobre você? Como você percebe essa influência do mundo sobre você? E a última pergunta é, e da sua ação sobre o mundo? Qual é a sua ação sobre o mundo? O que é que você pode contribuir? O que é que você pode melhorar? Então eu trouxe uma dica de filme, né? Que tem até no livro de vocês, que é Muito Além do Jardim, né, disponível, tá aqui a descrição também no livro de vocês. E aí vocês veem essa descrição lá no livro e podem também assistir, construir a sua concepção e sua vida. E pensa principalmente a questão da sua visão de mundo, o que é ser no mundo, seu ser no mundo. E aí temos a nossa atividade, né, da página 48 a 50, onde nós vamos corrigir todas as atividades, tirar as dúvidas, lá no Meet, né, na nossa aula virtual. E aí nós poderemos sim contribuir da melhor forma de você ser sendo no mundo. Obrigada e até lá!